Eu sei que também daria um outro podcast e tudo mais, mas me impressionou muito a questão do desfecho do caso da Marielle. Sim. Porque, inclusive, eu vi alguns vídeos né, do pessoal que cometeu lá o crime, dizendo que você era o alvo principal, o inicial, no caso. Quem disse isso foi o próprio o Rony Lessa. Foi, eu vi ele falando que você era o alvo inicial. Isso, ele diz isso. Mas que aí acharam que você era muito grande para, enfim... E mais difícil também. Mais difícil. Então foram na Marielle também como uma maneira de te atingir. Era uma conclusão meio óbvia, que eu imagino que você já pensasse isso, mas eu queria saber de você. Quando você vê o cara te citando, falando que o alvo inicial era você, de fato, um cara que era um alvo daquela monstruosidade que aconteceu com a Marielle, como é que você recebeu isso, essa confirmação, e depois, assim, o que você achou? Rápido, óbvio, não tem muito tempo, mas... Porque... Tô falando isso porque ele tem um compromisso agora, enfim, e cedeu 1h30 do tempo dele, muito valioso, muito obrigado. Com muito prazer. Mas, assim, só para terminar, e é rápido, você não tem jeito, mas o que você achou desse desfecho e de você ter sido tão citado, assim, de uma forma tão contundente? Não é uma surpresa, a gente já, né, evidentemente, em alguma medida sabia, Barba, mas é sempre muito duro ouvir, né? Então, só para você saber, assim... O pessoal do Fantástico me ligou, dizendo, olha, teve a delação premiada do Lessa, ele falou e nós conseguimos o áudio e vídeo dele falando, e nós vamos botar no ar no domingo. Ele dizendo que era para matar você, mas que teria que ser com sniper, que ele seria capaz de fazer isso, que a intenção era matar você, e a gente vai botar isso no ar no domingo. O Fantástico teve o cuidado correto de me ligar e me avisar, e inclusive me entrevistaram sobre isso. Mas quando eu soube disso, eu tenho uma mãe de 84 anos que assiste Fantástico Domingo. E com a situação do teu irmão também. Eu tive um irmão assassinado pela milícia, né? Teve a Marielle. Então, assim, enfim... Se eu disser pra minha mãe para ela não assistir, aí que ela vai assistir. Então eu liguei pro meu sobrinho e falei, antes do Fantástico, quando for começar o Fantástico, você desliga o negócio, diz que faltou luz para ela dormir e depois você volta, né? Então, assim, mexe em lugares muito delicados da vida da gente. Né? Muito delicado, assim. Quando você assiste um cara daquele, passa muita coisa na minha cabeça. É muito difícil dizer o que passa. Passa muita coisa. Passa o que aconteceu com meu irmão, né? Passa saber que aquele cara já matou sei lá quantas pessoas. Talvez ele tenha perdido a conta, né? Imagina eu. Desculpa. Imagina ele... Esse cara matou. Esse cara é um policial. Né? Esse cara matou dezenas de pessoas. Provavelmente mais. Ele nunca respondeu a nenhuma morte. Esse cara matou para um monte de gente. Ele falou que, inclusive, por isso que ele era caro, né? Porque não respondia. Esse cara chegar até onde chegou, o que ele fala da delegacia de homicídios, né, como é que ele conseguia anular tudo contra ele. Então, assim, é um nível de podridão desse Rio de Janeiro, é um bueiro, né, que envolve crime, uma parte da polícia, eu não generalizo, a polícia é feita de gente correta, honesta e digna, em sua grande maioria, e que ganha mal, e que é mal preparado, e que vive um dia a dia de muito sufoco, né? Mas o Rio tem um caldo criminoso, né, de parte da polícia, de parte da política, parte grande da política, né, de território, que chegou a um lugar muito grave. Chegou a um lugar muito grave, né? Por isso que eu falei aquela questão eleitoral, do quanto é importante não dar margem a quem dialoga com esse tipo de coisa governar o Rio de Janeiro, né? Como hoje governa, inclusive no Estado. Então, assim, é muito grave. É muito grave. Porque você vê um cara dizendo que mata. Ele fala como se você falasse que vai tomar um chopp. É uma banalização da violência e ele está falando da sua vida, né? Eu tenho filho, eu tenho neto, né? Assim, isso atinge a família inteira. E o que eu fiz? Eu fui um deputado combativo, eu combati a corrupção, eu combati o crime organizado que tirou a vida do meu irmão. O que eu fiz para ser ameaçado? Qual foi o erro que eu cometi? Né? O que eu fiz de errado? Ainda que tivesse. O que eu fiz de errado na vida? Não justifica, né? Eu combati a milícia. Fiz a CPI das milícias porque eles mataram meu irmão. Né? Fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Né? Fiz a CPI da violência do Estado. Então, assim... E aí um matador que matou dezenas de pessoas diz que o objetivo era me matar porque eu incomodava um grupo de corruptos
políticos do Rio de Janeiro, que eu sempre me opus a eles, e você resolve isso matando. Ah, mas é difícil matar ele, então vamos matar outro? A política do Rio chegou nesse lugar. Então, assim, o meu sentimento é uma mistura de muita coisa. Primeiro, a certeza que eu estava do lado certo a minha vida inteira. Graças a Deus. Né? Primeiro, um sentimento de muito orgulho por tudo que eu fiz e a certeza absoluta que eu estava do lado certo dessa história. Enfrentando fake news, enfrentando tudo, eu estava do lado certo. Né? Porque se um cara como esse acha que eu incomodo, se esses caras que representam essa coisa podre pensarem em me matar, é porque eu estava do lado certo. Da história, minha vida inteira. Eu não estava do lado errado. Né? Sim. E que falta muita coisa pra gente fazer ainda, né? Porque, assim, eles tiraram a vida de uma mulher incrível, inocente, né? Que não tinha nada a ver com essa história, por covardia. São covardes, além de tudo são covardes, né? Mataram uma mulher que não tinha nada a ver com essa história, né? Para se vingar, porque era mais fácil matar uma mulher negra, uma mulher oriunda da favela, fazendo um mandato incrível, uma mãe, uma filha. É isso? Né? Então, assim, é a certeza de que o que a gente fez até agora foi o correto, mas que não dá para desistir, né? Tem que fazer muito mais. Agora, na verdade, assim, esse cara está preso, o julgamento é agora. Eu até topo depois do julgamento voltar. Os mandantes foram pegos. Graças ao trabalho da Polícia Federal, diga-se de passagem, porque se dependesse, né, do governo do Estado, nós não teríamos a resolução do caso Marielle, porque eles ficaram trocando delegados. A cada momento que o delegado fazia um bom trabalho, o delegado era trocado, né? Então houve ali não vou chamar de má vontade, não, porque foi bem pior do que má vontade, né? Uma cumplicidade com um crime muito grande, não à toa, né? É um deputado federal, um membro do Tribunal de Contas e um chefe da polícia preso como mandante. Então, enfim, essa luta pelo Rio de Janeiro é muito séria. Então, acho que quem está assistindo a gente, ouviu a gente falar de tanta coisa aqui, acho que dá menos espaço para fake news, dá menos espaço para opiniões inventadas e ouvir mais o outro, ser capaz de divergir, mas divergir dentro de um diálogo capaz de ouvir, capaz de, deixa eu ouvir esse cara, deixa eu ver se eu concordo ou não realmente com o que ele está dizendo, né? E que a gente possa levar a política para esse lado, né? De um debate. Por isso que é tão importante ir no teu programa, por isso que é tão importante estimular que as pessoas venham. Porque aqui é um lugar que você fala, você está 1h30 aqui, que é até pouco tempo para um podcast, mas é um lugar que você fala, e é um lugar que as pessoas têm que ouvir. Mas a gente tem que aprender a ouvir, né? Sim. Pelo menos o podcast a galera costuma